17. Você está ouvindo Elas em Cena com Pri Lessa. E agora é hora do Papo Reto. Entrevistas, curiosidades e assuntos que viralizam na internet. É isso aí, agora são 10h44 desta manhã de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. E hoje no Papo Reto eu recebo, pra quem conhece, a tia Gabi, maravilhosa, mamãe das gêmeas aí mais fofas também de Novo Horizonte. Ela tá aqui com a gente pra contar um pouquinho sobre a vida dela profissional. Eu tenho um breve resumo aqui, ela começou cursando farmácia, mas aí o coração bateu forte pela odontologia e em pouco tempo ela deixou a farmácia e foi direto pro consultório, determinada aí a realizar sonhos em ser odontopediatra, é isso? Sim, vou contar Sonhos não, o sonho, melhor. né? Sim. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada do convite. Eu que agradeço. Primeiramente, aliás, um abraço ao pai muito da Gabi, feliz. que é nosso ouvinte, querido. Ama. E o Serginho também, marido da Gabi. Muito obrigada por serem Os dois ouvintes são aqui. ouvintes fiéis. Então, muito obrigada, viu? E aí, Obrigada eu do convite. Gabi. Vamos lá. Eu comecei farmácia, finalizei farmácia. Eu trabalhei em farmácia por 6 meses em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. Fiz homeopatia de especialização em Eu farmácia. amei saber disso. A gente tava conversando nos bastidores e eu amei saber. Eu amo homeopatia. Eu também, sou apaixonada. Fiz homeopatia, mas desde o começo, quando eu fui prestar farmácia, a irmã da minha mãe é farmacêutica, a tia Lili. E eu via ela e adorava a ideia de ser farmacêutica. Sim. Amei ter feito farmácia, me agregou muito na vida. Mas desde o começo eu falei pro meu pai, eu vou fazer odonto. Porque a vida inteira eu fui numa dentista muito querida daqui de Novo Horizonte, a Glacir. E eu amava aquele cheiro, eu amava aquele lugar, eu amava o consultório. Cheirinho todo de flor, né? Uma coisa... É uma lembrança boa de infância. Sim. E aí todo mundo tem problema de coluna na família do meu pai. E ele acabou falando, não filha, vamos pra farmácia, não sei o quê. Eu, deu aquele 18 anos, sim. A gente não Super sabe nova. ainda direito o que é. Eu acabei indo pra farmácia, adorei ter feito farmácia. Mas quando eu me formei em farmácia, eu fiquei meio perdida no que eu faria. Quantos anos depois isso, assim? Assim que eu me formei. São quantos anos? 5 anos. 5, nossa, bastante. Integral. Bastante. Mas assim que eu me formei, eu já fiquei meio... O que eu vou fazer? Farmácia de manipulação era o que eu amava, da parte de farmácia. E você também já estava um pouquinho mais madura, né? Porque entrou com 18 e saiu com 20 e pouco, 23. Exatamente. Então já estava... Farmácia de manipulação eu gostava muito e laboratório eu gostava muito. Mas como eu vinha pra Novo Horizonte, eu fiquei meio perdida no que eu ia fazer. Acabei indo pra Cravinhos, trabalhei. E aí, numa dessas vindas e idas de Cravinhos, eu marquei uma profilaxia no consultório. E aí, eu tava lá fazendo a profilaxia, a limpeza, né? Olhei pra cima, aquela luz, aquele cheiro. Eu falei, gente, é isso que eu quero ser na vida. Aí... eu falei, como que eu vou falar isso pro meu pai, principalmente? Porque eu já tinha vindo meio que pra casar, eu já namorava o Serginho há muito tempo. Como que eu vou falar isso pro Serginho e pro meu pai? Aí voltei, fui pra casa e falei, pai, eu preciso conversar com você. Eu quero fazer odonto. Pri, ele surtou. Jura? Surtou, mas ele surtou. É bravo? Não, uma moça. Mas ele surtou. Ele falava, Gabriela, não, você tá ficando louca. Enfim, mas ele surta, só que ao mesmo tempo ele deixa a gente a vida inteira fazer tudo. Em 15 dias eu fiz toda a minha matrícula e tava em Bauru fazendo odonto. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi. Sim. Nós mães agradecemos a você por isso. Eu gosto muito, é onde eu me encontro. Eu brinco sempre que a hora que eu tô no consultório é meu lugar literalmente de descanso, assim. Que é onde... Quando falam que quando a gente trabalha com amor, não deixa de ser trabalho, né? E é realmente isso que acontece. Eu amo estar lá. E já nessa parte de odontologia, desde que eu entrei na faculdade, eu falo que eu ia ser odontopediatra. Eu sou, na verdade, especialista em endodontia, que é canal. E aí eu fiz a atualização em odontopediatria e a atualização em prótese. E aí que eu me descobri realmente. Foi ótimo eu ter feito especialização em endodontia, que é o canal, porque eu faço canal em criança diariamente. É uma coisa que muita gente, inclusive, não sabe. É loucura em saber, né? Estávamos até conversando sobre isso também um pouco antes da gente entrar no ar. É muito importante, canal em criança quando necessário. A gente tem 2 caminhos quando chega nessa fase do canal, ou extração ou canal. O dente de leite, o dente descido, tem as mesmas estruturas que um dente permanente. Então, ele tem raiz, coisa que muita gente acha que não tem. Porque quando ele esfolia, quando ele cai, ele cai só a coroa. Então, as pessoas acham que ele só tem a coroa. Não, ele tem a raiz.
Mas o permanente vem por baixo, vem reabsorvendo a raiz conforme ele vai subindo, é onde fica só a coroinha e ele cai. E aí é onde as pessoas acham que não tem raiz. Tem exatamente igual. A bactéria que dá a cárie no adulto é a mesma bactéria na criança, que é Streptococcus mutans. Então, a gente precisa agir da mesma forma, principalmente em crianças, por exemplo. Eu tenho muitos casos de 2, 3 anos que a gente precisa agir com o canal. Se eu não faço o canal nessa fase que já está, é necessário fazer a extração. E aí, dependendo do dente, esses dentes terminam a troca com 12 anos. Então, se for esses dentes, principalmente, que vão cair só lá para frente, é muito tempo para essa criança ficar sem o dente. Sim. Então, sempre nossa primeira opção é realizar o canal para tentar salvar o dente. E aí, se realmente não dá, a gente extrai. É muito diferente de antigamente, inclusive. A gente recebe, eu quando atendia adultos, muitos adultos com trauma, com medos. Porque antigamente acabava se extraindo muito, Sim. era uma outra odontologia. Sim. Hoje em dia é muito minimamente invasivo, que a gente chama. Então, hoje é muito mais fácil, era muito mais fácil essa parte da extração, principalmente em criança. É bem que assim, né? Tirou, acabou o problema. Exatamente. E hoje em dia já não se pensa mais assim. E com a odontopediatria hoje lúdica, da forma que está, a gente espera, do fundo do coração, que não tenha mais esses adultos traumatizados, como a gente vê muito. Tem muitos adultos que precisam de ansiolítico para entrarem Eu sou uma na cadeira. dessas. E a gente espera muito que isso não aconteça com a nova geração. É um trabalho de formiguinha, dia a dia, que a gente vai infelizmente acontece muito, né? sensibilizando as crianças, sim. E aí, dentro de tudo isso, assim, voltando um pouco, você já falou que quis trocar e tal por conta dessa coisa toda que você sentiu o cheiro e tudo aquilo. Pra você era lúdico já, sim, desde exato. então, Comigo né? foi uma experiência muito boa. Assim. Uhum. E aí, o que te fez se apaixonar por essa área, além desse sentimento que você tinha? Foi só isso, de você olhar e entrar no consultório e falar, nossa, eu quero fazer isso pra minha vida, ou teve alguma coisa a mais, assim? Era engraçado que quando eu tava fazendo farmácia, eu fiz a mesma faculdade, os dois. Uhum. Eu passava em frente ao bloco de odonto, juro, todo dia eu pensava, meu Deus, eu queria muito fazer isso aqui também. Que eu gostava também de farmácia. Então foi total lei da atração, né? Sim. Você mandou pro universo. E aí, no meio de farmácia, eu fui ver pra começar o odonto. Só que as duas eram integral, então eu não conseguia conciliar fazer as duas. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. Tanto é que agora você... E assim, não sei, né? Vocês que estão nos ouvindo aí, o consultório da tia Gabi é a coisa mais fofa do mundo. Aliás, eu quero avisá-los, a pedido aqui do Justo, que está do meu lado, que me dá os feedbacks. Entrem no Instagram, que estamos ao vivo com imagens, tá? @VoxFMNH, para quem quiser nos acompanhar aqui e ver essa beldade de dentista obrigada. Maravilhosa. Uma querida, eu sou suspeita em dizer. Tenho um carinho muito grande por ela. Mas eu sei que o seu consultório recíproco totalmente. É assim, a coisa mais linda do mundo. Para quem não conhece, por favor, passem por essa experiência com seus filhos. O que te fez pensar, né? Você acha que essa coisa de você ter essa memória tão gostosa foi isso que talvez tenha te induzido indiretamente a ter um consultório tão lindo? Eu brinco assim? que falo sempre isso. Eu acho que a odontopediatria é um propósito de Deus na minha vida. E é mesmo. Quando eu me formei, eu fui para endodontia. Mesmo a vida inteira na faculdade falando que eu queria lidar com criança, eu me formei, eu fui para endodontia, que é o canal em si, adulto, criança e tal. Meu consultório era totalmente diferente de início, quem conhece. Minha sala era totalmente adulto. E aí, quando eu terminei a endodontia, que eu parti para odontopediatria, eu parti para odontopediatria porque a minha agenda, eu querendo ou eu não querendo, a minha agenda se transformou em criança. Entendi. Então, sabe quando os caminhos vão se abrindo e você vai se encaixando foi cada acontecendo vez naturalmente. Mais. E aí, a hora que eu percebi que minha agenda estava quase que totalmente criança, eu falei, não, chega, eu vou parar de atender adulto. Eu atendo ainda, esporadicamente, quem pede, assim, mas meu foco é criança. Eu falei, eu vou parar de atender adulto e vou transformar tudo isso aqui. A transformação da sala ajuda muito. Porque se a criança entra numa sala com a gente branco, uma sala branca, aquele universo desconhecido, é muito impactante, assim, pra criança. Muito medo do novo. Sim. Agora ela já entra brincando, ela já entra com um ambiente totalmente infantil. E tem um cavalinho, né? Com o George. É, a coisa mais linda. O nosso amigo. Ele me ajuda muito, inclusive, nessa parte de condicionamento.
Quando é de início, a criança que não conhece, que nunca foi em outro É dentista. uma pelúcia, tá? Pra quem não sabe. Uma pelúcia enorme. É um cavalo que tem uns com dentões, dentes. assim. É. A gente faz tudo primeiro nele. Eu nunca ajo de imediato na criança. Sim. Inclusive criança... tem um vídeo no meu Instagram, tá? Da consulta da Betinoca, que foi a coisa mais fofa. A Gabi ficou em choque. Linda demais. A gente sempre age nele primeiro pra criança entender, desde uma radiografia. Eu sempre faço e simulo que eu tô fazendo a Sim. radiografia nele, porque é um aparato grande que coloca na boca. Se eu já venho com aquilo direto na boca da criança, Vai não assustar, dá certo. claro. É. Não, e você acha também, Gabi, falando em criança, né? Porque é difícil lidar com criança. Por mais que seja uma delícia, mas eu imagino, ainda mais você que tem uma profissão depende que dá muito do medo. caso. Mas você acha que as suas filhas, por exemplo, te ajudaram muito também nesse tato? Ou não? Ou já é uma coisa acho que é flui, minha assim, é mesmo. seu? É, eu adoro criança, Aham. adoro. Acho que é dom, cada um tem Sim, um cada um dom tem o pra seu. lidar. Sim. É. Mas, é muito gostoso, eu amo muito. Não, dá pra ver, né? Ai. Isso é nítido em todos os vídeos que você posta. E na forma, eu falo por Eu mim. ia comentar. A criança, em tese, ninguém gosta de atender criança. A maioria das pessoas não gostam de atender criança. E eu sou apaixonada em atender criança. Por quê? A partir do momento que você condiciona a criança, se torna muito mais fácil atender aquela criança do que um adulto, sabia? Um adulto com traumas, um adulto que já vem com toda... Não todo adulto, claro. Sim. Mas alguns adultos já vêm com muita bagagem, uma experiência ruim, agregada. E aí essa criança, eu começo a condicionar ela começa a ver... Geralmente as primeiras consultas, principalmente quando é bem criancinha, bem 2, 3 anos, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Conforme vai vindo, a gente condiciona de uma certa forma que eles passam a amar e pedir. Eu recebo muita visita de criança que abre a porta e fala, chega, Bibi, vim te ver. Muitas vezes. Ai, que fofo. Porque eles passam a adorar ir. É um ambiente lúdico, eu ganho presentinho no final, a gente brinca. Vê que a gente não faz nada demais. Sim, né? tem toda aquela... Condicionamento mesmo. E um cuidado, né? Porque, querendo ou não, crianças... Eu falo muito assim, isso já é mais pessoal meu, mas... Quando a gente vai ao médico, principalmente levar os nossos filhos, né? Se a gente é recebido por um médico extremamente grosseiro, então que não tem muito tato, aquilo já já não é tão negativo. Você já tá nervoso, você já tá indo, né? E com criança a mesma coisa. Exato. E quais são, você acha, assim, os cuidados básicos que deveriam ser, né? Sim. Mas eu percebo, isso é muito importante acompanho, de falar. E a gente vê muito... Gente, eu vejo muitos casinhos, assim, que a tia Gabi posta. No Instagram, inclusive, sigam o Instagram da tia Gabi. É Tia Gabi. Tia Gabi Dentista. Tia Gabi Dentista. Eu virei Tia Gabi na cidade. Vocês sigam, porque ela é maravilhosa. E lá ela mostra vários casinhos, assim. Essa semana até teve de um dentinho bem... mas no caso dessa semana, aquilo chama bactéria cromogênica. Então, aquilo não é falta de higiene. É por conta de alguma bactéria. É por conta de uma bactéria que pigmenta. Mas esse caso é um caso à parte. Falando de cárie mesmo, infelizmente, a minha rotina diária lá na clínica, a gente anda vendo muitos casos. Então, é muito importante divulgar isso. A partir do primeiro dentinho, desde bebezinho, 6 meses, 7 meses, 8 meses, geralmente, que rompe os primeiros dentinhos. A partir do primeiro dentinho, já é Sociedade Mundial de Odontopediatria, já é escovação com escova de dente. Não pode ser dedeira. A dedeira, muita gente, aquela de plástico, sim, põe o dedinho ali. Muita gente acha que aquilo escova dente. E tem as aquilo sardinhas, não né? escova dente. Aquilo é apenas para massagear a gengiva na fase de erupção dos dentinhos, que tem um desconforto maior. Para aliviar aquela... Isso. Mas a partir do primeiro dentinho é a escovação com escova. A gente gosta muito daquelas escovas pequenininhas. Geralmente em farmácia tá meu primeiro dentinho. Cabecinha bem pequenininha. E com quantidade de pasta. A pasta até vou comentar, que é importante também comentar. Como que a gente compra uma pasta dental? A gente indica sempre com flúor, mas desde que na quantidade e na frequência correta. O que é isso? Se for uma criança que acabou de nascer o primeiro dentinho, é meio grão de arroz cru. É um risquinho minúsculo em 2 sardinhas de pasta fluoretada de 1.100 ppm. É importantíssimo olhar no rótulo atrás, quando forem comprar pasta de dente, sempre ser de 1.100 ppm a 1.450 ppm de flúor. E aí depende da idade, tem uma quantidade específica. Uma quantidade de 1 grão de ervilha, por exemplo, é só quando essa criança já conseguir cuspir.
Que aí é a mesma quantidade pra gente adulto, mas a gente adora pôr um monte, né? Encher a pasta, né? Mas não tem essa cerda. necessidade. Eu brinco que a gente só tá dando dinheiro pra eles, para as indústrias. Um grão de ervilha já é o suficiente. Só que esse um grão de ervilha é só quando essa criança consegue cuspir. Porque o flúor é muito bom, mas para a parte de prevenção, na quantidade e na frequência correta. Passou disso, ele se torna tóxico. E aí pode trazer alguns problemas, principalmente nos dentinhos permanentes, que estão em formação. Podem vir com fluorose, que é aquelas manchinhas que atrapalham bem o esmalte, são sempre bilaterais. Então, se dá em um, dá no outro. Central, dá no central, lateral, dá no lateral. Só que tem como elas virem bem brandas, só umas manchinhas, como podem destruir mesmo o esmalte. A gente toma muito cuidado. Entre outros problemas que o flúor em excesso podem causar no organismo. Sim. Mas para a parte de prevenção, na quantidade e na frequência correta, ele é importantíssimo. Então é importante que a gente saiba, né, os pais e mães, que os bebês mesmo de 6 meses, 7, 8, sim, ou se for como a Betina, né, que foi ter dentinho um ano depois e meio. de um ano. Ai, gente, eu mandava mensagem pra tia Gabi, era quase... Gabi, ela fez 1 ano e nada. A Betina Gabi, foi o meu caso mais tarde da vida, sabia? Imagino. Bom, mas eu não tenho siso ainda, né? Eu te falei? Vou fazer 42 anos e não tenho siso. Mas isso é comum, sabia, gente? Diz que é genético, né? Pode acontecer, enfim. Mas a Betinoca, eu lembro que quando eu levei lá, ela não tinha dentinho. A gente foi pra olhar a gengiva, eu apavorada. E a Gabi já me deu as orientações, então é importante que vocês saibam aí. Sim, mesmo, é muito importante essa primeira consulta em odontopediatria. Eu sempre sento e fico 1h30, 2 horas com esses pais. Sim. Porque a gente precisa ensinar tudo. O fio dental é importante. Muita gente ri de mim. Mas o fio dental ele é indicado desde que tenha 2 dentinhos, um do lado do outro. Então, bebês, a gente passa fio dental. Sim. A placa bacteriana se adere na interproximal, que a gente chama, que é no meio do dente, da mesma forma. Então, mesmo que é separadinho, a gente passa fio dental do mesmo jeito. Porque a gente precisa tirar na lateral essa plaquinha, que é o que fica desmineralizando e pode causar. E eu acho também que é importante, né? Não sei, mas você também, como mãe, ainda mais de 2, né? Que uma faz, a outra quer fazer, enfim, deve ser uma loucura, como a gente estava conversando até. Eu acho que esse momento de escovar os dentes, por exemplo, eu sempre escovo os dentes com a Betina. Então, vamos escovar o dentinho e tal. A gente é exemplo. Sim. Justamente. Tem muitas coisas. A Betina ama passar o fio dental. Porque ela me vê, ela também quer. Eu dou pra ela. Sempre. Então, a gente tem que ter, né, Inclusive, para crianças que dão um pouquinho mais de trabalho, tem algumas dicas a serem dadas. Sempre escovar com os pais. Na hora do banho é uma hora legal, principalmente para bebês, porque eles entendem que tá tendo a higiene corporal, então que já tem a higiene bucal junto. Tem vários vídeos no YouTube para quem deixa assistir, musiquinha sobre o dentinho. Pegar algum bichinho que a criança gosta e escovar o bichinho, fingir que tá escovando o bichinho, para depois ir na criança, também ajuda bastante. Então tem várias diquinhas. Nós até estávamos conversando aqui nos bastidores, escova elétrica. Escova elétrica, ela é a mesma coisa que uma escova normal, em questão assim da escovação. Ela precisa do movimento da mesma forma. O que às vezes ajuda, muitas vezes ajuda na escova elétrica é a parte lúdica. Que a criança acha engraçado, acha legal, e aí tem aquele incentivo para a escovação. Ali, ela mexe sozinha. Com crianças a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, que geralmente as escovas elétricas têm uma cabeça um pouco maior. Então precisa só se adequar a isso no tamanho de cabeça para cada idade, mas é ótima também da mesma forma. Porque vende lá, né? A da Betina, por exemplo, acho que é pra idadezinha. Tem de cabeça que meio dá pra... redondinha lá. E redondinha pra idade da Betina, que eu mais gosto. E aí, como que você vê, Gabi, a importância, assim, dessa prevenção? Eu vou comentar um pouquinho sobre a cárie. Porque a cárie, eu ando vendo muita cárie em criança. Como que acontece a cárie? A cárie é uma doença multifatorial. Então, não é só a escovação ou só o doce. A gente precisa de tudo englobado. Como que acontece? Por que acontece? Quando a gente tem placa bacteriana aderida ao dente, ao esmalte, quando a gente come um açúcar, o açúcar, a sacarose, entra em contato com essa bactéria que está ali na placa e libera um ácido. Esse ácido desmineraliza o esmalte do dente. A saliva tem o poder de remineralizar. Porém, quando isso acontece a todo momento, de manhã comer uma bolachinha,
Depois do almoço, comer uma sobremesa. À tarde, comer uma bisnaguinha. Tem muitos açúcares escondidos também, como a gente estava comentando. sim. Bisnaguinha, bolacha de maisena, ketchup, enfim. Vários que a gente também tem que se atentar. Mas aí fica desmineralizando a todo momento. É onde não aguenta e começa a manchinha branca. Manchinha branca é muito importante os pais ficarem de olho. Na manchinha branca é a fase inicial de cárie. A cárie nunca começa com um buraquinho. Pretinho, um buraquinho. A cárie sempre vai começar com essa manchinha branca. Então, se vocês observarem alguma manchinha branca que não tinha e apareceu, nessa fase a gente consegue correr atrás no consultório. Com verniz de flúor um pouco mais potente. Ali em cima dessa manchinha branca para tentar remineralizar e voltar ao normal. Passou dessa fase da mancha branca, daí já começa o buraquinho. E esse buraquinho avança muito rápido. Sim. Então, se vocês, principalmente pais, sempre ficam de olho na parte da escovação, a hora que for escovar, olha todos os dentinhos, identificou alguma manchinha branca que não tinha, ou identificou algum buraquinho, ou já buracos maiores, corre pro dentista. Não deixa avançar. Porque quando deixa avançar, daí fica tudo mais complicado. A gente precisa... Não, é mais sofrimento pra criança, Pra criança, é dor, é inchaço, canal, extração. E aí tudo vai se complicando. Sim. E, gente, uma coisa do fundo do coração. Não é porque é dente descido, que é dente de leite, popularmente falando, que a gente não precisa cuidar. A gente precisa cuidar igual. Sim. Se essa criança perde esse dentinho precoce, que acontece muito, com 2 anos, por exemplo, o dentinho da frente. Esse dentinho o permanente só vai nascer com 6, 7 anos. É muito tempo. Imagina, 4 aninhos ali sem os dentinhos. Tem né? interposição lingual, pode ter mudança de fala, de respiração. Tem a parte de estética, pode ter um bullying na escola, que eu recebo muitas crianças que não dão sorriso. Eu imagino, isso é muito tadinhas. sério, é muito grave. Não, e fora também alguma bactéria, alguma coisinha que se Sim. aloja ali, dá uma infecção, alguma coisa. Pode dar uma infecção e se alojar no coração, dando endocardite bacteriana. Então é muito mais sério, é muito mais grave do que apenas um dentinho de leite que vai cair e vai vir o permanente. O dentinho de leite serve de guia para o permanente. Se esse dente é perdido muito cedo, depois esse permanente pode não ter a guia para subir. Então, assim, é muito pode desencadear complexo. várias, entendi. Não é apenas um dentinho de leite. A gente precisa cuidar igual, até melhor. Né? Eu acho que a gente tem que ter muita consciência, né? A partir do momento que nos tornamos pais, a gente precisa entender que aquelas pessoinhas ali, elas precisam inteiramente dos nossos cuidados. Eu sei que muitas vezes é corrido, é chato, a gente tá cansada, porém, né, a gente tem que ter mais cuidado. E, claro, ter todo o auxílio aqui da tia Gabi, que ela tá lá disposta a atendê-los. Deixa eu falar só mais uma coisinha. A gente indica escovação, ter alguém responsável até 8, 9 anos. Então, quer deixar a criança escovar sozinho? É ótimo, a criança vai pegando uma autonomia. Supervisionando. Mas eu falo sempre no consultório que a última escovação é a mais importante, tanto para as crianças quanto para os adultos, que é onde a gente dorme, a saliva fica parada, o pH fica ácido, é onde tudo acontece. Então, a última escovação, sempre um responsável, até 9 anos mais ou menos, que é quando eles começam a ter uma coordenação motora totalmente formada. Até então, é difícil para eles fazer o movimento. Sim. Então, a gente pede ajuda. Então é isso. Estão vendo? Cuidado que né? Não é ser pai e mãe, é muito legal, mas a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Responsabilidade. Tia Gabi, passa os seus contatos para quem quiser. Passo. Ir até o consultório. O Instagram é Tia Gabi Dentista. O número do consultório é 17 99139 2122. A Bruna, nossa secretária, está lá à disposição para agenda, ela que fica com a nossa agenda. E quem levar será uma grande alegria, um grande prazer. Ai, gente, vai ser uma experiência incrível para os seus filhos, podem ter certeza. Tia Gabi é uma querida. E eu tenho certeza que ela vai. As suas crianças serão muito bem cuidadas. Muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço o convite. Por estar aqui. A gente já estava tentando se encontrar aqui, né? Sim, deu certo. Foi difícil. Mas é isso, gente. Vocês, por favor, cuidem dos seus filhos, tá? Sim, não é só dar brinquedo das crianças, não. É cuidado mesmo, porque é muito importante. Cuidado com doce. O doce é muito... A gente tem que ter muito cuidado. Doce, com a famosa porcaria, como eu falo pra Betina. Exatamente. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta. Um beijo. Você está ouvindo Elas em Cena.